Me fala sobre a insônia. Isso é um tema que eu acho que eu vou fazer uma explicação somente dela, assim. Vou perguntar se todo mundo está afim de saber. Eu vou dar um estudo mais denso aí para vocês sobre isso. Mas assim, o básico é entender que a insônia ela pode ser causada tanto por uma questão genética, quanto uma questão emocional, como uma questão até comportamental ou de doença física, né? Então pode dar transtornos de humor, pode dar insônia, estresse, ansiedade, depressão, uso de medicamentos, enfim, menopausa, hipertiroidismo. É um assunto hiper importante, assim, então eu vou fazer uma enquete aí, se a galera quiser eu faço um vídeo somente falando sobre transtornos do sono, né? Principalmente a insônia aí, beleza? Porque em determinados momentos da vida perdemos o interesse em coisas que eram talvez interessantes, né? Cara, boa pergunta e por N aspectos possíveis, né? Vamos lá. A princípio vamos pensar pelos aspectos negativos, é lógico, né? A gente está fazendo uma análise aí de possibilidades, né? Mas uma primeira é, por exemplo, algo que você almeja muito, quer muito, mas você não está conseguindo fazer, realizar. E aí isso acontece porque você não se acha capaz ou você acha que vai fracassar em algo e você naturalmente perde motivação, né? Você acha que aquilo não faz sentido mais para você, mas que na verdade é um bloqueio. Então esse é o primeiro aspecto, né? Uma coisa de não se achar bom o suficiente e acabar desistindo. Uma outra questão muito comum é a labilidade emocional. Então você tem uma vontade de fazer uma coisa de repente não mais, né? Uma instabilidade. Essa instabilidade emocional é muito característica para transtornos de humores, né, de forma geral, ou para pessoas que estão em momentos de incertezas na vida, né, de baixa autoestima, baixo entendimento emocional. Mas também tem a possibilidade boa, né? A possibilidade boa é o quê? De você ter evoluído emocionalmente, evoluído na sua forma de pensar, agir, de ver o mundo, e coisas que antes faziam sentido hoje não fazem mais, né? Então essa é uma parte boa, né? É mostrando o desenvolvimento emocional, a sua autoconfiança e como você vê a vida, que você vai mudando de opinião a respeito de algumas coisas, desde trabalho até relacionamentos de amizades e amorosos. Ter crise de raiva sem motivo aparente é normal? Não, sem motivo aparente não é normal, tá? Uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, para os meus pacientes, é que a raiva é uma emoção primária, né? Logo, sendo uma emoção primária, faz sentido todo ser humano ter. E todo ser humano expressar isso em algum momento. Agora, precisa fazer sentido o evento causador. Quando não tem sentido lógico você ter raiva, existe alguma questão aí mal resolvida, mal entendida. Existe uma falta de entendimento emocional e de controle das suas próprias emoções, né? E o quanto tempo essa emoção vai durar em você vai fazer toda a diferença também para a sua saúde. Normalmente, quanto tempo dura um tratamento de psicologia? Depende muito do que o paciente está querendo tratar, trabalhar, depende muito da abordagem psicológica de cada psicólogo, né? Depende muito. Então, é muito relativo. E às vezes a pessoa ela vai tratar uma questão, se resolve essa questão em alguns meses, só que ela descobre uma outra. É aquele entendimento da cebola, né? Você vai descascando e vai vendo outra camada. Então, às vezes um problema que estava realmente muito evidente, quando a pessoa sana esse problema, trata esse problema, ela enxerga um outro que também causa uma dificuldade, mas ela não enxergava antes, né? Ela não conseguia enxergar. Então, conforme você vai evoluindo na terapia, você vai conseguir enxergar melhor as coisas que você precisa evoluir. E às vezes, infelizmente não é tão comum, mas eu tenho pacientes que são desse tipo, infelizmente eu digo porque seria um puta de um avanço para todo mundo, mas tem gente que quer fazer a terapia só para se autoconhecer, se melhorar. Que aí, na realidade, o céu é o limite, entendeu? A pessoa pode ficar anos com você fazendo terapia e ir se desenvolvendo inteligência emocional, melhores decisões, melhores comportamentos, lidar melhor com os outros, é ganho sem igual. Se a vida é tão breve, por que faço coisas que não gosto e adio o que eu realmente desejo fazer?
boa reflexão. E vai ser curto e grosso, porque você tem medo, medo, medo. E aí o medo pode ser relacionado a qualquer coisa, aí precisa fazer realmente uma terapia para se entender esse medo, mas com certeza é bloqueio, né? Crença limitante, então é medo a respeito de algo. Autossabotagem, pura. Penso em fazer bariátrica, preciso de acompanhamento psicológico? Sim, precisa, tá? Acompanhamento psicológico antes e depois da cirurgia. E você precisa até de uma avaliação psicológica. Essa avaliação psicológica ela é necessária, fundamental para que você consiga fazer a bariátrica. E por que precisa dessa avaliação psicológica? Para saber se você tem condições psicológicas para lidar com toda a questão, desde lidar com a cirurgia de forma geral, né, de lidar com o pós-operatório, que é bem complicado, até o fato de manter, de trabalhar a frustração, a resiliência e tal, se você tem essa capacidade para ser liberado. Qual o papel da família para lidar com parentes viciados? Eu sei que é um tema muito complicado, muito difícil para familiar, mas o primeiro passo de tudo, tira essa palavra, viciado não existe. O melhor termo é adicto ou dependente químico, tá? Por que frescura, só uma palavra? Não, porque essa palavra, o viciado, é uma palavra que denigre, que rebaixa ainda mais a situação da pessoa. Então, assim, o papel da família num tratamento de dependente químico é hiper importante, hiper, tá? Porque ajuda na adesão do tratamento, do paciente ao tratamento, tá? Então é fundamental. Agora é preciso entender também que a família ela se torna uma codependente do dependente químico, né? Então ela também vai sofrer questões emocionais complicadas, graves de lidar, e ela precisa ter esse apoio também. Agora, resumidamente, o papel da família é tentar ajudar da melhor forma possível essa pessoa a entender que ela precisa de ajuda especializada, para que ela consiga se recuperar dessa situação. Clonazepam afeta a memória? Se sim, por quê? A minha tá horrível. Legal. Afeta sim, tá? Para quem não sabe, clonazepam é o Rivotril, o famoso Rivotril, tá? E aí ele afeta a memória, tanto a memória de curto prazo, que é a memória do que você está fazendo, onde você deixou tal coisa e tal, e também a memória que ajuda no aprendizado, então atrapalha o aprendizado. E também afeta a memória de longo prazo, né? Que às vezes você acaba esquecendo de eventos que aconteceram, ou não lembra, ou lembra vagamente de algo que antes era mais vívido, né? Essa memória. E aí, lembrando que o clonazepam, que é o Rivotril, ele é da classe de benzodiazepínico, que é uma classe de ansiolítico, né, que trabalha a ansiedade, que reduz a ansiedade. Tá? E aí, como ele funciona? Então, esse benzodiazepínico, ele vai agir fazendo com que o cérebro recapte mais GABA, tá? Que é um neurotransmissor inibitório. Então, ele vai inibir um comportamento cerebral. Tá? E aí o que acontece é que dentre alguns neurotransmissores fundamentais para memória, o principal ele é o glutamato, que ele é excitatório, o neurotransmissor excitatório, que ele fica reduzido porque o GABA está muito presente. Então isso acaba afetando a memória, a concentração e a aprendizagem. Por isso que quem toma Rivotril ou clonazepam de forma geral tem essas dificuldades. Tá? E lembrando que tomar isso durante um tempo exagerado pode aumentar a tendência de você ter um transtorno demencial, né? Então, um Alzheimer da vida ou alguma coisa do tipo, tá? Pode, mas é um indício. Fico ansiosa e mega contente por um evento. Quando acontece, fico hiper feliz e depois surge um vazio. Ok, e aí? Porque tem alguns aspectos. Existe a questão natural do processo emocional, né? Se você potencializa uma coisa a um nível exagerado, a um nível de mania ou a um nível, enfim, acima do normal, o que acontece? Então aí vai existir o quê? Um padrão de retomada de equilíbrio dessas emoções. E o que acontece é quando é exagerado o estímulo, a emoção,
a queda também passa do ponto base, vamos dizer. Ou seja, para você entrar na homeostase emocional, ainda demanda um tempo de equilíbrio, de voltar ao padrão que tinha antes do evento que surgiu muito forte, muito intenso, né? E aí sim, nesse momento que caiu, que voltou para a homeostase, está tentando voltar, mas ainda está abaixo do normal, você sente esse vazio interno, essa perda de vontade. Lógico, eu estou explicando uma forma comum de acontecer essa desregulação por algum evento que causou uma emoção muito grande. Agora, existem outras questões, né? Transtornos de humor geram esse tipo de sentimento. Então é sempre legal entender se isso acontece muito, se é de vez em nunca, né? Um evento ou outro que causa isso, mas se acontecer muito é legal você ir tanto num psicólogo quanto num psiquiatra para avaliar a sua situação. Como lidar com a solidão? Primeiro tem que se entender uma coisa simples, né? Essa solidão é a respeito do quê? É de vida como um todo? É solidão amorosa? É de amizade? Agora, é legal ter um entendimento de que todo mundo, em algum momento, pode passar por momentos de solidão. E tá tudo bem, depende da fase, depende do momento de cada um, né? Agora, o ser humano é um ser social. Então, por mais que tenha gente que fale, eu gosto de ter meu tempo, eu gosto de ficar sozinho, ele precisa de alguém, ele precisa de amizades, de contatos, tanto familiares quanto amizades, quanto amorosos também. Bom, vamos lá então. O primeiro passo é entender o motivo, descobrir o porquê que você tem essa solidão. Qual é o motivo dessa solidão? É um motivo emocional ou é um motivo real que está acontecendo à sua volta? Emocional, que eu digo, é quando a pessoa tem pessoas próximas, mas ela não se sente acompanhada por ninguém, é casada e tal, é casado, mas não tem essa proximidade, se sente só, mesmo com gente próxima. Ou a solidão percebida externamente, né, de forma externa, ou seja, eu não tenho amigos mesmo, eu não consigo fazer amizades, ou eu sou afastado da minha família, ou nunca tive relacionamento amoroso, ou tive trauma de relacionamento. E aí depois de entender, de refletir se ela é emocional ou se ela é um estímulo externo, do ambiente externo, é você perceber o que está acontecendo. Tem alguma questão minha que está gerando isso? E aí se tiver, e geralmente tem, você tem que trabalhar e entender que formas eu posso fazer diferente, me comportar de forma diferente, ou abordar as pessoas de forma diferente, me posicionar. Então esse é o passo mais importante, é descobrir o porquê e trabalhar para você modificar isso, né? Porque você não pode modificar os outros, mas você pode se modificar, né? Entender como isso pode te ajudar dentro do processo de lidar com isso. E aí outras coisas são mais, vamos dizer, superficiais, mas também ajudam no processo de trabalhar a solidão, que é arrumar um bichinho de estimação, sair mais com a família e assim por diante.